Olá, para você que me acompanha aqui pela TVGC, eu sou Esther Centenário e começa agora o meu programa Olhares. E como toda quinta-feira, sempre um assunto que a gente pode falar um pouquinho devido ao tempo, mas um assunto que demandaria muitas horas. Hoje nós vamos estar falando sobre as mães atípicas, no caso delas faltarem. As mães, por si só, a gente já tem um sofrimento pensando, né, no caso da falta, no caso da gente vir a faltar, como ficarão os filhos. Imaginem as mães atípicas. Já pararam para pensar como o medo de morrer aumentou na sua vida depois que você se tornou mãe? E você, que é mãe atípica, já parou para pensar? Sei que sim, pois nós, mães atípicas, passamos várias vezes pensando nisso. E se eu faltar? Como ficará o meu filho, a minha filha, que depende de mim? Mesmo que morrer seja a única certeza que temos durante a vida, temos medo de perder pessoas e sofrer com a falta delas. Mas é depois que a maternidade chega que passamos a temer por nós mesmas. Chega a dar falta de ar em partir e largar um filho. Só de pensar em não estar ao lado deles em todos os momentos já nos apavora e faz a caixinha de pedidos a Deus aumentar a cada dia. Ser mãe e ser mãe atípica é achar que somos mais fortes do que a Mulher Maravilha, que não podemos adoecer e que seremos imortais. E o amor de mãe é incontestável. Mas já que o medo existe, temos que saber lidar com ele. E ao invés de deixar ele nos paralisar, precisamos tirar dele motivação para aproveitar cada segundo da vida que Deus nos dá. Amar e deixar os ensinamentos que desejamos. Hoje nós vamos estar ouvindo algumas mães atípicas sobre o que elas pensam no caso delas faltar. Com vocês. A maternidade é algo, ao meu ver, sublime, maravilhoso. E quando falamos em maternidade especial, onde essas mães não esperam ter filhos com alguma deficiência, algum desafio maior que nós não estamos esperando, nos faz refletir muitas vezes como educar essa criança e a nossa preocupação constante, que é o que eu vim falar aqui um pouquinho, que a Esther querida solicitou, né, Esther? O pós, quando a gente não vai estar mais aqui, como ter nossos filhos, como deixar nossos filhos. Essa é uma ansiedade, uma preocupação, não só de mães de crianças especiais, mas eu acho que de todas as mães, de um modo geral. Mas eu penso em duas situações. A primeira é uma rede de contatos familiar ou de amigos. Parece ser um pouco romântico, porque hoje as pessoas estão muito individualistas, mas eu acredito que seja uma forma de minimizar essa ansiedade e de incluir mais essa criança tanto na família quanto no ciclo de amizades. É um desafio grande, mas é possível. E a segunda situação é você educar e criar essa criança com uma maior independência. Que muitas vezes quem é mãe de crianças especiais sabe que existem as limitações, mas dentro do possível, das limitações cognitivas ou não desta criança, é possível sim. Né? Então, nosso papel como mães, eu acredito que seja esse. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou a mãe do Rafael, ele tem 3 anos e meio, ele tem a deficiência do transportador do glúteo 1, aí ele foi diagnosticado há mais ou menos
um ano, um pouquinho, a gente está na dieta cetogênica, tivemos bastante progresso. A Esther pediu para estar falando um pouquinho sobre o que eu penso do futuro, de como vai ser a vida do Rafa, né? E acho que de todas as mães acho que todas as mães, né? Eu tenho um filho mais velho também, o Matheus. Mas eu acho que no caso do Rafa, eu penso sempre, né? Como será quando ele não estiver comigo, se eu não puder for embora, né? Os pais, como que vai ser a vida dele. Eu tento não pensar sempre sobre isso, mas claro que vem na cabeça. E peço a Deus, né, pra estar dando independência pra ele. Converso sempre com o irmão dele, o Matheus, que tem 7 anos. O Rafa tem 3 anos e meio. Pra sempre ajudar o irmão. Quando eu tento ensinar isso pra ele desde hoje, que pra ele ter esse cuidado, né, não fazer isso uma obrigação pra ele, mas tentar colocar de alguma forma na cabeça dele, pra ele ter esse cuidado, esse carinho, ajudar o irmão, porque eu acho que vai ser muito importante ele ter um irmão mais velho, né? E peço a Deus que me dê forças pra conseguir ficar do lado dele até quando Deus, né, me permitir. E acho que é isso. Eu penso, mas tento não pensar tanto pra não estragar o presente, né? Porque às vezes a gente pensa tanto no futuro que a gente acaba passando por etapas, né? Então tô tentando viver o agora. Tenho medo do futuro, sim. Acho que... Mas eu tenho quase certeza, tenho certeza que Deus vai dar direcionamento e vai tudo ocorrer da melhor forma. 2 anseios costumam vir junto com a maternidade, né, quando a gente decide ter filho. Então, tem 2 coisas que acabam sempre preocupando. A primeira delas é que aconteça alguma coisa de ruim com a cria da gente. E a segunda é de morrer e fazer falta física para esse filho, né? Esse é um anseio que acontece com todas as mães e pais, da gente fazer falta para o filho, de não poder mais estar presente antes que esse filho esteja pronto para o mundo. E esse anseio vem de uma forma um pouco mais intensa para os pais de filhos com necessidades especiais, porque esses filhos, na maioria das vezes, têm uma dependência maior física ou emocional. É impossível a gente fugir desse medo, não querer que ele aconteça ou negar ele vem de qualquer forma, e eu acho que o que a gente precisa é aprender a lidar com ele, a vivenciar ele de uma forma melhor. Uma das coisas que os pais podem fazer é sempre pensar num planejamento financeiro para o futuro desses filhos. Mas infelizmente nem todas as famílias têm condições disso, né, de prover alguma coisa nesse sentido. E a outra questão que eu acho importante é a gente montar uma rede de apoio amoroso ao redor, de apoio afetivo. E isso pode ser com familiares, com amigos, estar disposta a ser mãe dos filhos de outras pessoas, né, deixar claro para outras pessoas que você gosta da família ou não, que você poderia amar o filho delas como se fosse seu. Isso faz com que outras pessoas também estejam dispostas a amar o filho da gente como se fosse delas. E isso também forma uma rede de afeto que traz bastante conforto. E parar de pensar tanto no futuro, porque na verdade ele não existe, ele é incerto para todo mundo. Para quem tem filho, para quem não tem, né? Excesso de futuro não traz benefício para o presente. Aprender a viver um dia de cada vez e seguindo assim, aproveitando os momentos bons, ensinando bastante pelo exemplo e pelo afeto. Isso faz a gente ficar eterno. Boa noite, eu sou mãe do Pedro, 9 anos. Ele tem uma síndrome rara GOT1. E a pergunta é sempre se eu faltar. Na verdade, o que eu peço todos os dias para Deus é que quando eu falte, Ele falte também. A gente espera que a lei natural seja
a mãe morrer antes do filho. Mas no caso de uma criança especial, a gente pede para ir junto com ele, ou ele junto, ou antes, né? Eu não consigo pensar em uma hipótese com que ele fique bem sem a minha presença, né? E é isso. No fundo é isso. Quando a gente é mãe, dependendo de outra pessoa que não seja eu. Então, se eu faltar, não existe essa hipótese na minha cabeça. Se eu faltar, que ele falte junto. A gente não consegue parar para ter esse pensamento. A gente não vive um longe do outro. É um assunto muito emocionante. É um assunto que faz a gente viajar. Eu fiz uma anotação aqui para que eu não esquecesse do que eu queria falar, porque eu sabia que eu ia me emocionar ao ouvir as mães, ao pensar no que eu penso como mãe da Bibi com síndrome de GLUT1. É muito difícil. É muito difícil quando vem esse pensamento. Então, mães atípicas, todas as mães, vamos aproveitar os nossos filhos, vamos criar memórias afetivas, vamos perder a neura de ter que fazer tudo e simplesmente vamos sentar no chão e brincar com eles. Vamos ensinar pelo exemplo e passar para eles os valores que acreditamos. Assim garantimos que sempre estaremos presentes na vida deles, mesmo se Deus requisitar a nossa presença no céu. É difícil? Muito difícil. Tem uma receita? Não tem. Precisamos viver um dia de cada vez, à espera de Deus nos chamar. E tentar dar a condição para os nossos filhos para que eles façam se entender por outras pessoas. Deixar outras pessoas também a par de tudo que acontece com eles, para que elas também possam seguir na nossa falta. Um grande abraço para essas mães guerreiras, porque são todas as mães guerreiras, indiferente de terem filhos com deficiência ou não. Sintam-se abraçadas, a gente pensa nisso mesmo, mas Deus está conosco. E eu quero deixar para você que me assistiu novamente um super beijo. Até quinta-feira que vem. Compartilhe essa nossa conversa.